Sejam muito bem-vindos ao Simonelli Talks, um podcast com muito conteúdo sobre direito médico, de forma leve, direta e sincera. Eu sou Oswaldo Simonelli, número 1 do direito médico aqui no Brasil, e neste podcast vamos tratar de assuntos polêmicos, teremos convidados especiais e sempre uma pitada de provocação, é claro. E neste episódio, nosso tema central será os planos de saúde, mocinho ou vilão? E eu já quero começar com uma pergunta, doutor Simonelli. Então vamos, de forma direta, já abrindo o podcast. Qual a sua opinião? Os planos de saúde, eles são mocinho ou vilão? Já vamos começar de cara, assim, com essa pergunta. Então vamos lá, né? Assim, muito se fala, né, sobre as operadoras. Então, tanto no meio jurídico, na imprensa, toda hora a gente está ouvindo falar de plano de saúde. E os planos, eles sempre são, de certa maneira, colocados, né, pela imprensa, são colocados no meio jurídico, como grandes vilões. Eu não vejo dessa maneira. Os planos de saúde, eles são essenciais para o mercado. Só para o pessoal entender, nós temos um sistema de saúde público, o famoso SUS, né? O SUS, ele tem que atender todo mundo. O SUS é um sistema de atendimento de saúde universal. Ele tem que atender os 220 milhões de habitantes. A população brasileira toda é potencial usuária do SUS. Os planos de saúde, eles são chamados de saúde suplementar. Então, eles atuam complementando o SUS, o público. Só que é uma relação muito diferente. Porque o SUS a gente paga imposto, o imposto é direcionado para a saúde e tal, e a saúde tem que ser de graça, não pode se cobrar nada. Já os planos de saúde é uma relação típica contratual. Então você firma um contrato com o plano de saúde, ali tem cláusulas obrigatórias que esses planos têm que cumprir. Mas o que acontece? Como eles atuam com saúde, existe uma proteção constitucional ao sistema de saúde brasileiro. E aí foi criada uma agência, um órgão público, que é a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é quem fiscaliza os planos. Então, além dos planos de saúde, em regra, eles serem fiscalizados pela sociedade como um todo, órgãos de defesa do consumidor, PROCON, por conta dessas relações de consumo, existe uma agência que regula os planos de saúde. Tanto que o plano de saúde, ele não quebra, né? Quando a gente fala, o plano de saúde quebrou. Não, ele não quebra. Porque aquele número de pessoas, os beneficiários que estão presos àquele plano, eles têm que ir para outros. Eles são direcionados, né? Exatamente. Então, vai um plano de saúde maior, compra aquela carteira, que eles chamam de carteira, né, de clientes, e absorve. Porque as pessoas não podem ficar sem plano de saúde se elas têm um contrato. Então, assim, eles não são vilões por natureza. Eles ajudam em muito o sistema de saúde. Imagina só, a gente tem mais algo em torno aí de 50 milhões de pessoas vinculadas a planos de saúde. Imagina se do dia para a noite a gente não tivesse mais plano de saúde. Sim. Seriam 50 milhões de pessoas jogadas no SUS. O SUS não teria a menor condição de atender. Só que, aí é que começa a história. Tem alguns planos que gostam de se colocar como vilões. Então, assim, na natureza deles, eles são mocinhos. No geralzão. Eles são mocinhos, porque eles são importantes para a sociedade. Eles são importantes. Então, quando a gente pega um plano de saúde e que funciona bem, você paga, você tem um serviço de saúde que você pode, desde a baixa complexidade, a consulta básica, até a alta complexidade, vai estar coberto por aquilo que você paga, né? Então, já de cara, assim, eu gosto de dizer que os planos são essenciais hoje na estrutura de saúde do Brasil. Mas alguns, infelizmente, agem focado de maneira excessiva no lucro e se esquecem que na ponta ali tem vidas, tem pacientes, tem pessoas que precisam daquele sistema. Sim. Que precisam se utilizar daquele sistema. Então, na origem, na essência, eles são mocinhos, mas no dia a dia muitos acabam se tornando vilões, né, frente aos usuários, né, dos planos de saúde. E uma coisa que pega assim, né, para os usuários é sempre quando completa-se um ano, né, que aí vem o tal do reajuste, né?
Porque também tem 2 tipos, não é? Explica um pouquinho para quem não conhece, assim. Então, Antes da gente falar do reajuste. não vamos lá. É importante entender que os planos de saúde, eles não são entidades filantrópicas, eles não são entidades sem fins lucrativos. Eles estão no mercado para ter lucro. Até aí está tudo bem. A gente vive no capitalismo, o capitalismo é baseado no lucro, os planos de saúde, eles vendem serviço de saúde. Só que é um sistema que se autossustenta. As operadoras têm o lucro delas, justo, trabalham para ter isso, mas é um sistema que ele é financiado pelos próprios beneficiários. Por que eu digo isso? Porque tem os tais dos reajustes. Nós temos 2 categorias de planos diferentes. Uma categoria é daqueles planos que praticamente não existem mais no mercado, que é o plano familiar, o plano individual. Tem raríssimas operadoras que trabalham com isso. Esses planos, que são os familiares, são os individuais, eles são regulados pela ANS, quanto ao reajuste. A ANS todo ano, pode falar. Não, é ela que estipula o percentual, é isso? Isso, exatamente, exatamente. Então, todo ano, a ANS diz, olha, para esses planos aqui, o reajuste pode ser no máximo 8%. E o plano não pode cobrar nada, absolutamente nada, além disso. Por isso que ele é um plano raro. Ninguém consegue mais comprar um plano individual familiar. O outro, que é a esmagadora maioria, é o plano empresarial, o plano coletivo por adesão, o plano que você faz quando você é vinculado a alguma associação. Sim. São esses planos coletivos, em regra. Então você tem um CNPJ, você contrata o plano pelo CNPJ, não é você, pessoa física, é o CNPJ que está contratando o plano. Você fornece esse plano para os seus funcionários na sua empresa, ou você é vinculado a uma, sei lá, OAB. A OAB tem lá uma parceria com o plano de saúde. Então você compra aquele plano através da parceria com a OAB. Todos esses planos, eles são de livre reajuste. A ANS não interfere nesses reajustes. Por isso que a gente tem visto cada vez mais esses planos ganharem mercado e a cada ano que passa, esses reajustes vão ficando maiores, né? Então, são essas 2 categorias que a gente tem de plano. E eles impactam diretamente na questão do reajuste. E tem abusos desses reajustes? Existem abusos? Muito, muito. O que acontece? Para a operadora chegar no valor do reajuste, ela faz um cálculo interno que envolve diversos fatores. Existe um índice específico, que é o índice de custo hospitalar. Então tem um índice próprio. É a variação do custo hospitalar. A variação do custo hospitalar não segue a inflação. Existe um outro, a gente pode chamar de índice, que é o da sinistralidade. É aí que eu falei que os próprios beneficiários é que alimentam o sistema. Por quê? Quanto mais você usa, mais você paga. Isso é meio maluco, mas é assim que funciona. Quanto mais você usa, mais você paga. Então, quanto mais o plano é utilizado, isso vira sinistralidade, e esse índice de sinistralidade entra também no reajuste. E também no não reajuste, né? Porque eu lembro que na pandemia... Fazer um adendo aqui. Sim, faça o seu adendo. Um caso pessoal. Na pandemia, a gente não usou, graças a Deus, né? Nossa família não precisou usar, só que ele teve um aumento, né? X, que eu não vou me lembrar, e aí a gente resolveu mudar, né, de plano e tal. E aí a operadora me ligou e ofereceu um descontão. Verdade. Justamente porque a gente não usou nada. Ficamos quase 1 ano e meio sem usar nada do plano. Exatamente. Então vejam que eles também têm... Faz sentido. E eles também têm uma margem para esse tipo de negociação. Isso ficou claro para a gente, né? Eles viram que o nosso contrato não era um contrato com alta sinistralidade. Sim. Valia a pena manter na operadora. Não é porque eles são bonzinhos que eles deram esse desconto, não. Valia a pena manter a nossa família ali naquele plano, porque a gente não usou.
a gente simplesmente não utilizou, né? Então, assim, agora, existe... Bom, essa questão do reajuste, esse cálculo que é feito, ele ainda é muito obscuro, ele não é transparente, as pessoas não conseguem chegar exatamente nesses valores. Então aí abre, assim, hoje existe uma oportunidade grande nesse aspecto, porque muita gente entra judicialmente questionando o reajuste. A gente tem uma série de decisões judiciais considerando abusivos os reajustes que as operadoras impõem aos beneficiários. Claro que tem uma série de fatores. Aqui em São Paulo, por exemplo, é muito comum os juízes... Aliás, não é nem aqui em São Paulo, tem a decisão do STJ que trouxe essa característica. Tem que ser feita uma perícia, né, para ver se realmente aquele cálculo... porque teve uma época que todo mundo entrava com a ação e dizia assim, não, tem que equiparar com o plano familiar. Se eu não consigo saber como é que calculou o plano coletivo, tem que equiparar com o familiar. E muitas decisões aqui em São Paulo davam essa equiparação. E o STJ tem entendido que não é assim. Não é simplesmente equiparar. Tem que voltar, fazer uma perícia contábil, uma perícia atuarial, e ver se de fato houve um abuso. E o que a gente vê é que em muitas ações o próprio plano não consegue explicar o reajuste. E aí, aí caracteriza abusividade no reajuste, né? E paralelo a isso ainda tem os reajustes por idade, né? Então existe autorização legal para que o plano faça. São 7 ou 8 faixas. Você que está vendo aí me lembra, são 7 ou 8 faixas. Pode pôr nos comentários depois aqui. Se eu não me engano, são 7 ou 8 faixas que é autorizado durante a vida, né? Então, independentemente do reajuste, você ainda paga por ficar mais velho. Mas esse aí você já quando você assina o contrato, você já sabe mais ou menos... Sim. Você já sabe a evolução do contrato, né? Você já sabe a variação das faixas. O que pega né? mesmo é o reajuste anual. É o reajuste anual, que seria a reposição da inflação, como acontece em qualquer contrato. Mas só que eles nunca... Você tem contrato de aluguel, você tem qualquer contrato constante, né? Você tem os reajustes anuais. Contrato de advocacia, você tem os reajustes anuais. Mas no plano de saúde não é assim. Você tem o reajuste anual, mas não é a reposição só da perda do ano anterior. É uma perda calculada por eles, né? O quanto eles perderam com sinistralidade, por aí vai. Então, esse é um dos pontos que tem colocado os planos como vilões. Tá. Os reajustes. E aí é interessante, então, para entrar com essas ações, ter um advogado que entenda dessa área para... Sempre. Ir na veia. Para saber, porque veja, o problema é o seguinte, muitos desses casos, a parte autora, ela não consegue o benefício da justiça gratuita. Por que ela não consegue, em muitos casos desses? Porque ela paga o plano. O plano não é barato. E o juiz entende que se ela tem condições de pagar o plano, ela não é uma pessoa pobre no sentido jurídico do termo, né? Uhum. Então, muitas vezes o juiz não dá. E aí entra com a ação achando que o reajuste é abusivo, e a operadora prova que não é, a parte vai perder a ação, vai ser condenada a pagar até honorários para a operadora. Então tem que ter bastante cautela, né? Tem que fazer uma análise bem aí prévia, obviamente com o advogado especialista, né? E saber como ajuizar essa ação, né? Então esse é o ponto número 1. Esse ponto coloca as operadoras como vilãs aí, geralmente. Tá. Essa entendeu? parte aí... Então a gente podia colocar na balança, né? Vamos fazer uma balança. Vamos lá, vamos pegando alguns pontos. Vamos pegando alguns pontos aí então, de conflito. Esse aí... Esse aqui eu vou até anotar. Anota aí. Vilão. Boa, Pronto. boa. Nos reajustes, as operadoras são vilãs. E o que é esse tal de rol da ANS aí que todo mundo fala? Rol da ANS. E aí fica aquela discussão, e aí quando tem alguma novidade, fica um monte de publicação e tal. Vamos lá. Rol da ANS. O que é isso? Tem que ter um certo balizamento. No sistema de saúde em geral é assim, no SUS é assim. Você tem que ter um balizamento do que é obrigado a fornecer em termos de saúde. Até para manter uma certa previsibilidade. Então, vou pegar, antes de falar do rol da ANS, vou falar do SUS. O SUS você tem uma série de fases para conseguir aprovar um medicamento novo. Tem que ser feita toda uma análise técnico-científica dentro do próprio Ministério da Saúde, nos órgãos internos. Tem um órgão que chama Conitec, que avalia as novas tecnologias e tal. E aí isso é incorporado ao SUS. Por que ocorre todo esse processo? Primeiro, para ver se aquilo que está chegando de fato é mesmo, né? O registro na Anvisa quer dizer que aquele medicamento foi testado e tal, mas
e está posto à venda no mercado. Mas não significa que ele seja o melhor, que não haja outro similar no mercado, mais barato. Então o SUS faz toda essa análise. Por que isso acontece? Porque as prefeituras, secretarias de saúde, secretarias de Estado, a própria União, precisa ter a previsão de incorporar isso. Imagina se todo dia ela precisar incorporar algo novo. Não existe, você não tem previsibilidade, você não tem orçamento. Então, essa é a questão da judicialização da saúde que impacta. O juiz manda pagar hoje. Manda pagar hoje, entregar esse medicamento que não está no SUS ainda. Mas está na Anvisa, então tá registrado na Anvisa, tem que entregar. Isso quebra a administração. Os planos de saúde, eles têm o chamado rol da ANS. Esse rol da ANS está na lei dos planos. É a lei 9656 de 98. E está na própria lei da ANS. A lei que criou a ANS deu essa atribuição para a agência, não é o plano que decide, é a agência. Tá. A agência atualiza de tempos em tempos, era de 2 em 2 anos, uma lei reduziu para 6 meses, recentemente. E aí existia uma dúvida, e aí é que era o debate jurídico. Esse rol, ele é taxativo, ou seja, o que está no rol é o que está no rol e ponto, ou ele é exemplificativo? Não, aquilo é uma lista de exemplos do que o plano é obrigado a fornecer. Isso teve um embate judicial gigantesco. Chegou no STJ. E aqui, nesse ponto, eu não coloco os planos de saúde como vilões. Eu coloco ele como mocinhos. Por quê? Porque a lei diz que tem um rol. E aquilo é a previsibilidade. Quando eu fecho um contrato com o plano de saúde, eu vou pagar X por mês, e o plano de saúde sabe, através daquele rol, o que ele é obrigado a me entregar. No meio do contrato, surge um novo tratamento que não está naquele rol, não estava quando eu contratei, e aí eu já quero ele agora. Sim. Eu quero ele já. Por quê? Porque eu pago o plano. Então, é a mesma lógica do SUS. Então, a decisão que saiu do STJ na época foi que o rol ele seria taxativo, mas com exceções. O pessoal chamou de taxativo mitigado, não sei o quê. O rol é taxativo. Mas, como a gente não tem nada absoluto na nossa legislação, é taxativo com algumas exceções. Só que logo em seguida veio uma lei que transformou o rol em exemplificativo e abriu geral. Então hoje, dentro dos planos de saúde, por essa lei, desde que tenha registro na Anvisa, e a lei é muito aberta, a lei fala assim, não, tem registro na Anvisa, é o primeiro requisito. É mais ou menos assim, primeira coisa, está no rol? Está no rol, tem que fornecer. Não está no rol, beleza. Tem registro na Anvisa? Tem que fornecer. Tem registro em alguma agência de renome internacional, ou seja, não está registrado no Brasil, está registrado no FDA lá nos Estados Unidos, na agência europeia, o plano tem que fornecer. Então, isso vai tirando a previsibilidade do plano. Nossa. O plano vai encarecendo de uma maneira... Vai chegar uma hora que ninguém vai conseguir pagar. Vai chegar uma hora que ninguém vai conseguir pagar. Então, ele resolve o problema hoje, mas na verdade ele está empurrando esse problema para frente. Para frente. Então, todo mundo vai arcar com isso. Exatamente. Então, assim, na minha visão, nesse ponto, o rol, o plano é mocinho, ele não é vilão. Ele entrega aquilo que a ANS fixa, não é nem ele. Se ele quiser fornecer mais até do que o rol, ele pode. Mas é uma prerrogativa do plano. Sim. E o Brasil tem um problema sério, que é a falta de segurança jurídica. A gente não tem segurança jurídica. Pô, é que agora tem a lei que diz que pode tudo, né? Em termos de rol. Mas a gente tinha uma estrutura normativa que seguia um modelo do SUS, só que era na saúde privada, porque o SUS você tem que esperar entrar, né, no sistema. Ali você também... Então, assim, o ideal qual era no modelo que existia? Pressionar a agência através de dados científicos, sociedades médicas, para que aquilo que surge hoje seja incorporado rápido. Mas não é isso que aconteceu. Então, o rol é essa briga. Hoje ele está muito mais aberto. Mas eu vou anotar aqui. Eu dou o voto de mocinho para as operadoras nesse caso aqui. Estamos no empate. Ponto vilão, ponto mocinho. Ele ficou aberto, a lei deixou aberto. Mas e aí, na prática, o que está acontecendo? Os planos estão... Eles estão negando.
Tá. Eles estão seguindo o rol. Ainda estão seguindo. Eles estão seguindo o rol, porque é o que a ANS determina. Esse é o ponto. A ANS meio que ignorou a lei nova e não, o rol tem que ser seguido. Porque senão para que serve a ANS? Sim. Nesse ponto, né? Só serve para fiscalizar e punir o plano? Não, ela tem que regular todo o mercado. Essa é a obrigação dela. Então, é uma agência reguladora. Então aí tem mais um mercado. Tem, porque assim, eles continuam negando e as pessoas vão buscar a justiça para requerer, né? Só que, de novo, você não consegue requerer de qualquer maneira. Você precisa saber como pedir para o médico elaborar eu ia cometer um equívoco aqui. Relatório, pessoal. Médico assistente não elabora laudo. Médico assistente elabora relatório. Esse meu entendimento, inclusive, ele já foi... ele está registrado, além do meu livro, claro, né? Mas num parecer do Conselho Federal de Medicina. Relatório. Médico assistente emite relatório. Não, olha, então entendi. Relatório, hein, pessoal. Entendi. Muito bem. E a questão do... Bom, aí eles estão negando e tal. Mas nega, mas tem muitos planos que tem o reembolso, né? Que aí, como que tá hoje em dia? Como que esse negócio está funcionando? Vamos falar de reembolso médico. Pois é, olha só. Dos contratos que são firmados com os planos de saúde, a gente tem dois tipos de contrato. O contrato que você só pode usar a sua rede credenciada. Esse plano geralmente é mais barato, mas você só pode ir no médico do plano, no hospital do plano. Então, antigamente era o livrinho, hoje você entra no aplicativo ou no site e já consegue ver a lista. Rede credenciada. E você tem um outro tipo de contrato, que é chamado de livre escolha de prestadores. Geralmente, então não são todas as categorias e tal. Não. Tem plano que não tem reembolso, é só rede credenciada. Tá. Existe esse segundo contrato, que é a rede referenciada. É o livre escolha de prestadores. Ou seja, o plano tem os seus médicos através de uma rede de referência. Se você quer, você usa aqueles médicos. Se você não quer, você vai nos médicos da sua confiança e você faz o reembolso das suas despesas. Então, esse reembolso, ele é limitado ao valor do seu contrato. E a regulamentação desse sistema prevê, inclusive, que você tem direito à prévia de quanto o plano vai te reembolsar. Isso está nas normas, está na lei, está na norma DNS. Você tem direito... Então, você quer fazer uma cirurgia. Você quer fazer uma cirurgia, você tem o seu médico de confiança. Você não quer ir na rede referenciada. O seu médico diz, olha, essa cirurgia, o custo total dela, R$50 mil. Considerando meus honorários, o hospital, anestesista, instrumentador cirúrgico, R$50 mil. Você tem direito de pegar o relatório que ele faz do pedido da cirurgia, levar no seu plano e saber a prévia. Eu sei quanto que meu plano me reembolsa. Para ver se eu faço pelo plano ou se eu faço pelo meu. Aí o plano reembolsa, sei lá, R$40 mil. Então eu já sei que R$10 mil eu vou ter que pagar no meu bolso. Sim. É isso. É uma relação totalmente contratual. Totalmente contratual. Só que o que tem acontecido é que os planos, eles detectaram que nesse sistema de livre escolha estava acontecendo uma série de fraudes. Procedimentos que eram cobrados do plano e não eram feitos, relatórios frios, faziam um procedimento, cobrava outro. E aí eles resolveram simplesmente combater essas fraudes, o que é legítimo, é justo, é correto. Mas, no intuito de combater as fraudes, eles estão simplesmente eliminando esse mercado. E eles não podem fazer isso. Porque o sistema de livre escolha de prestadores existe. Está na lei. Está na lei, na 9656. Então, eles hoje, e a gente está falando aqui do começo, nós estamos no começo de 2024, hoje existe uma guerra em que os planos vendem livre escolha e não permitem que o beneficiário utilize a livre escolha. Não é que eles não permitem de forma direta, proíbem. Não, eles criam tantos entraves que o beneficiário não consegue se utilizar.
Então, uma primeira prática que sempre foi muito comum, o pedido de reembolso com base na nota fiscal. Nunca foi exigido comprovante de pagamento. É nota fiscal. Ou recibo, né? Ou recibo. Só que quando a gente fala de consulta, R$200, R$300, R$400, tá tudo bem, a pessoa vai lá, desembolsa, pega o comprovante de pagamento, manda para o plano para fazer um reembolso. Quando a gente fala de cirurgia, começa a complicar. A pessoa vai pagar R$50 mil do bolso para depois correr atrás do reembolso. A gente está falando de terapias de pacientes, terapias para autismo. São caríssimas, mensais, né? Pagamento mensal, porque é uma terapia constante. Então, isso está levando uma nova enxurrada de ações judiciais, em que agora os beneficiários estão indo à justiça para conseguir manter o seu contrato de livre escolha. Nós tivemos uma decisão do STJ, que foi o que meio que mudou esse mercado, que um ministro, infelizmente, na minha visão, enfim, entendeu errado o negócio, e aí criou-se a frase do reembolso sem desembolso, né? Reembolso sem desembolso, reembolso sem desembolso, não existe, tal. Mas assim, criou-se uma confusão tão grande nesse mercado, e agora, tudo que envolve a livre escolha, as operadoras chamam de fraude. Então você ir no seu médico, fazer um exame, fazer um tratamento, a presunção é que você está cometendo uma fraude. Mas até exame, né, de sangue normal, hemograma, coisa que era simples. Assim, coisa que era simples. Eles estão. O pessoal está indo no laboratório e está recebendo até na rede recusa, credenciada. Né? Porque ele vai no médico particular dele e diz, tudo bem, eu não vou fazer no laboratório que não é da rede. Sim. Quando ele chega na rede credenciada, eles mandam voltar e diz, não, o seu médico tem que fazer um relatório com 4 páginas, 3 páginas, com todo o seu histórico de saúde, com tudo. É surreal. É surreal. Então, assim, para eliminar, para trazer uma metáfora, para eliminar a pessoa ruim que está no prédio, eles estão derrubando o prédio inteiro. Não, mas esse negócio é legal, porque não existe tal do sigilo médico, sigilo do paciente. Não, sim! Isso que eles estão exigindo, esse relatório que eles estão exigindo, por exemplo, viola uma série de prerrogativas do paciente e do médico. Nós estamos falando de violação de sigilo médico, violação da intimidade do paciente, porque esse documento transita por toda a operadora, não é pelo médico auditor. O primeiro que tem contato com isso é o analista da operadora, o administrativo. Que está lá na sua frente. Então, ele pega... Às vezes. Às vezes está na sua frente, mas quando ele recebe isso no sistema, sim, ele tem acesso a todas as suas informações de saúde. Isso é um absurdo. E o médico viola totalmente a autonomia dele, porque se ele está pedindo aqueles exames, ele é responsável por isso. Se a operadora acha que o médico está errado, a operadora pode denunciar ele, a operadora pode, enfim, processar ele no CRM, fazer a denúncia no CRM, mas não pode chegar o beneficiário ali na porta do exame e falar, volta que o seu médico tem que fazer um relatório de 4 páginas com todo o seu histórico. E algumas operadoras, mesmo com o relatório desse, porque alguns médicos estão fazendo a pedido dos pacientes, ela tem negado o reembolso, dizendo que o relatório está incompleto. Não tem todas as informações. Isso é absurdo, isso é surreal o que está acontecendo. Estão colocando pelo em ovo, né, para evitar mesmo, recusar. Exato, por isso que eu falei no início. Eles não querem mais combater a fraude. Eles decidiram que esse é um sistema que custa muito caro para eles. Eles querem acabar com o sistema de livre escolha. Só que isso, enquanto estiver na lei, não tem como acabar. E mais, né? Ou eles podem mudar a empresa deles, né? Se eles quiserem. Sim, mas aí não compensa, porque esses planos são caros. Eles querem vender o plano caro e não querem entregar o que esse plano caro... eles não querem entregar o que esse plano caro entrega. Sim. É isso, né? E o que o médico pode fazer nesse caso? Tem alguma coisa que o médico pode fazer quando... Ou o médico, ou a sociedade? Porque você falou que isso é ilegal. Isso é legal. O que eles estão fazendo hoje é legal. E o que é legal. O que a gente pode estar... Eles estão fazendo sob a justificativa de combater fraude. Eles estão cometendo ilegalidades. Esse é o ponto, né? Então, imagina o seguinte. Imagina o sistema bancário. E algumas operadoras são
são bancos também, Sim. né? Imagina o sistema bancário. Tem muita fraude com Pix. Tem muita fraude com cartão de crédito. Olha, fazer mecanismo de combate à fraude é muito caro. Acaba com o Pix e acaba com o cartão de crédito. No meu banco não tem mais Pix. Você não pode fazer isso. O Pix vem do Banco Central. É isso que eles estão fazendo. Então, não, você não vai mais fazer reembolso. Mas meu contrato prevê. Não interessa, você não vai fazer. Eu vou por tanta dificuldade que você não vai fazer. Porque daí o paciente, né, o beneficiário, ele cansa e desiste. Então, ele cansa... Muitos, né? Então, o que acontece é o seguinte, não é só que ele cansa e desiste. Muitas vezes o plano não é dele. Verdade. O plano é da empresa. Ele fica com medo. Ele fica com medo de comprar uma briga com o plano, porque a empresa que ele trabalha é que vai sentir a sinistralidade depois. Então ele fica com medo. A gente tem relatos, por exemplo, de beneficiários que sofreram ameaça do RH da empresa por utilizar o sistema de livre escolha. Ameaça de demissão. Então, eu chamo, é um jogo macabro. Eu uso esse termo, é um jogo macabro. Porque daí eles falam, porque o seu funcionário está cometendo fraude. Exatamente. Né? Agora, o que pode ser feito? O que a gente indica que pode ser feito? A primeira coisa é procurar o próprio plano. Existe uma sequência, né, que tem que ser observada, obrigatória. Então, a primeira coisa é procurar o próprio plano, que geralmente não resolve, mas é obrigatório. Então, você tem que fazer a reclamação no plano, mas é o beneficiário que tem que fazer isso. Faz a reclamação no plano, abre o chamado na ouvidoria do plano. Tem plano que tem duas... tem plano que tem duas instâncias. Então, você abre a primeira reclamação, depois você abre a ouvidoria. Não resolveu, você vai para a ANS. Como a ANS é o órgão que fiscaliza, aí você consegue na ANS abrir uma reclamação contra a operadora. E essa reclamação na ANS pode gerar uma punição para a operadora. Então, normalmente, quando chega lá uma reclamação que envolve uma ilegalidade flagrante, como algumas dessas que a gente está falando, a ANS costuma resolver. Na ANS, você pode contratar um advogado para fazer isso. Essa é uma atuação até extrajudicial que pode ser feita para o beneficiário. Porque às vezes a gente está falando de reembolsos, às vezes altos, são procedimentos caros que têm que ser feitos, né? Então, vale a pena o beneficiário ter um advogado que faz isso. O advogado tem o campo lá para juntar os documentos, junta a procuração bonitinho e faz a reclamação e acompanha. Mas aí tem que ficar esperto. Anota aí, hein? Isso é importante. Existe uma malandragem que as operadoras estão fazendo. Isso chama NIP. Tá? NIP, Notificação de Intermediação Preliminar. Chama NIP. Quando você abre uma NIP, a operadora é notificada para responder a NIP. É a primeira coisa. Então você abre a reclamação, põe lá o resumo da sua reclamação. Ela é notificada para responder. No mesmo momento que ela responde à ANS, ela manda um e-mail para o beneficiário. E aí, o que ela diz no e-mail? Olha, recebemos a sua reclamação, não sei o quê, como é boa a participação do beneficiário nesse processo todo, nos ajuda a melhorar nosso sistema, fizemos uma reanálise do seu protocolo, mas infelizmente foi negado o seu reembolso. Caso a ANS entre em contato com você, diga que já foi resolvido. Meu Deus. E o beneficiário olha aquilo e fala, foi resolvido. Não deu certo, né? Aí, logo em seguida chega o e-mail da ANS avisando que a operadora respondeu lá. Gente. Quando você entra na plataforma da ANS, o primeiro aviso que aparece é: foi resolvido o problema? A operadora informou que já foi resolvido. Foi resolvido? Você segue a cartinha, acabou a sua reclamação. Então você diz: não foi resolvido. E aí vai abrir um outro campo e você diz exatamente o que aconteceu, você recebeu a cartinha absurda da operadora. Por isso que é importante o advogado, então, intermediar essa... Sem dúvida. E aí quando você coloca não, aí vai aparecer, vai ser instaurado o procedimento, agora a ANS vai investigar, porque ali então era tipo uma conciliação, entre você e a operadora. Aí é que a ANS começa, de fato, a investigação na operadora. E aí você entra lá, aparece em andamento. Entendi. Entendeu? Então, assim, o jogo é bruto. Então, nesse ponto aí é muito vilão, né? Nesse ponto, hoje em dia, dos reembolsos, é muito vilão. Vou anotar aqui. E vilão. Aí, como é que tá o placar? Tá 2-1 para vilão. Eita, né?
Tá 2-1 para vilão. Não, mas, de novo, assim, eu volto no início. Eu acho que, na origem, as operadoras, ela tem uma função social muito grande, elas fornecem um sistema de saúde que é suplementar, quer dizer, que vai complementar aquilo que o público não consegue, que o público não consegue atingir, mas são empresas que visam o lucro. Se elas visam o lucro, elas vão sempre dar um jeito de tentar diminuir esse lucro, né? Diminuir o direito do beneficiário e aumentar a sua margem de lucro. Elas vão sempre dar um jeito de fazer isso. Até porque elas têm que prestar contas para os seus acionistas, etc. Tem muito beneficiário que abusa mesmo, né? Tem, mas o negócio é esse. Como a gente tem fraudadores aos montes por aí, em todos os segmentos, que é mais do que o bancário. Sim. A fraude bancária assim, é o que mais tem hoje. É golpe do WhatsApp, é golpe do Pix, é do cartão de crédito. É o cara que você dá o cartão de crédito para pagar, ele te devolve um outro, fica com o seu. Mas assim, os bancos... Eu conheço gente que usava, não sei como é que tá agora, usava o reembolso, pegava da família inteira, né, para fazer ginástica. Aí é sacanagem, né? Isso é um absurdo. Então, isso é a fraude clássica. E tem que ser combatida. Tem que ser. Esse é o ponto. Porque não é que senão todo mundo vai ser prejudicado. O problema é que os planos partiram para o absurdo. Eles estão considerando que tudo é fraude. Tudo é fraude. Tudo é fraude. Pedir o reembolso é fraude. Então, é isso que a gente precisa reajustar. Tem que achar o meio termo. Combate à fraude é essencial. Mecanismos de combate à fraude em todos os setores. Fraude no judiciário, fraude nos bancos. É essencial. Foi até por isso que você decidiu esse assunto, né? Falar aqui. Porque eu acho que quanto mais pessoas souberem, é uma questão de consciência mesmo, né? Exatamente. É uma questão de consciência. Você que tem um plano de saúde na sua empresa, como funcionário, você tem direito a usar a livre escolha de prestadores. Mas você tem que ajudar a combater a fraude. Sim. Você tem que ajudar. Você tem que ver se na sua família alguém está usando o plano de maneira indevida. Então, por exemplo, você falou de ginástica, questão de procedimentos estéticos. Nossa, é verdade. Né? Os planos de saúde, por lei, não estão obrigados a cobrir procedimentos estéticos. Mas aí a pessoa vai lá, faz um botox estético, e o médico faz um relatório como terapêutico. Porque existe o botox terapêutico. Né? Se você tiver um bruxismo, existe. O dentista, por exemplo, faz como, foi terapêutico. Dor de cabeça, não sei o quê, enxaqueca, né? Mas foi estético. Isso é fraude. Eu não tenho outro nome para isso. E tem muita... Isso é fraude. E tem muito profissional que está respondendo, né? Que as operadoras conseguiram achar aí um... Então, esse é o ponto. Isso é correto. Esse é o... Eu tô entre vilão / mocinho aqui, né? Não, porque daí a gente vai lembrando das coisas também, porque né? isso é correto. Sim. Você pegou o cara que está fazendo errado, ele tem que ser punido. Ele tem que ser levado para o Conselho de Medicina, ele tem que ser chamado na delegacia de polícia. Ele está fazendo a coisa errada. Só que eu não posso... Aí é que ela vira vilã, né? Eu não posso presumir que todo mundo que chega lá com o botox terapêutico, com o relatório do botox, eu vou presumir que aquilo é fraude. Quem realmente precisa, né? E tem muita gente que precisa. Muita gente, e ele funciona. Eu tenho uma amiga que, ela tem dores de cabeça. E ele funciona. E o botox, ela não faz para ficar bonitinha. Ela faz na cabeça... E alivia demais. Não vai fazer mais pelo plano. Porque o plano tá... Pro plano isso tudo é fraude. É fraude. Não, eu acho que hoje na questão dos reembolsos, sim, o plano virou vilão e não tem... Enfim, não tem cabimento a forma como eles estão fazendo. Né? A forma tá errada. Eles estão... É isso, querendo derrubar o prédio para matar uma pessoa que está dentro do prédio. Não tem cabimento. Eles têm que ser mais estratégicos. Qual que é o placar aí? 2-1. Reajuste vilão, reembolso vilão, rol mocinho. E aí? Tem mais algum tema aí para a gente tentar equilibrar? Não? Eu acho que o último tema que tem aqui não vai equilibrar. O que é? Que são as negativas consideradas abusivas, né? A gente tem visto casos, infelizmente, de pacientes que morrem
porque ficam brigando na justiça e não conseguem fazer. Esse para mim, é o ponto mais complicado do jogo macabro. A gente teve um caso recente, eu coloquei até nas minhas redes, né, um Reels que eu gravei sobre isso, de um estudante de medicina que faleceu lutando por uma cirurgia relacionada a câncer, né? Uma cirurgia oncológica que era para retirar um tumor, e a operadora ficou brigando porque ele queria fazer com o médico dele. Justamente o médico que acompanhava ele no tratamento de câncer. E a operadora queria que ele fizesse na rede dela. E aí ele entrou na justiça, ele conseguiu decisão judicial, a operadora não cumpriu, e a gente tem visto um número crescente de operadoras que não cumprem decisões judiciais como parte de estratégia. Mas e aí o que acontece? Aí o que acontece, né? Alguns fatores. Primeiro, falta de advogados especializados em direito médico. Direito médico e direito da saúde, mas direito médico, porque precisa conhecer exatamente como é essa relação médico, paciente, operadora. Isso é uma relação de direito médico. Entendi. É a partir do médico, né? A gente sempre diz que a judicialização da saúde começa na caneta do médico. Sim. Então, compreender esse início da judicialização é fundamental. Compreender o direito do paciente frente ao seu médico é o primeiro passo. Porque tem médico que não gosta, por exemplo, de dar relatório. Ele é obrigado a dar relatório. Faz parte da relação médico-paciente. Eticamente, todo médico é obrigado a fornecer relatório e não pode cobrar relatório. Então, ele é obrigado a fornecer o relatório. Porque o relatório nada mais é do que o histórico de saúde do paciente e aquilo que ele está indicando para o paciente. Então, aquilo é o relatório. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, infelizmente, um judiciário fraco nesse aspecto. Eu, nesses meus 20 e tantos anos aí de direito médico, eu sempre defendi que nós tivéssemos varas especializadas em saúde. Saúde, né? Nós temos varas previdenciárias, nós temos varas de família, já passou da hora de nós termos varas especializadas em saúde, porque o juiz precisa entender essas peculiaridades do direito médico. A gente está falando de locais em que, e não é culpa do juiz, não é isso, mas a gente está falando de locais em que o juiz tem, no mesmo dia, ele vai analisar 10, 15, 20 processos que ele vai fazer uma sentença, ele está olhando uma briga de vizinho, ele está olhando um roubo de galinha, ele está olhando uma batida de carro, e um sujeito que precisa de uma cirurgia de câncer para salvar a vida dele. É muito complexo. É muito complexo. Aí você vai dizer, mas o direito é o mesmo para todos. Sim, o Código Civil é o mesmo para todos, o Código de Defesa do Consumidor é o mesmo para todos, mas o olhar do direito médico não é. Esse é o grande ponto. Então, esse é o segundo ponto que eu colocaria, um judiciário fraco nesse aspecto. Terceiro ponto, é a estratégia da operadora que precisa ser combatida. Então, veja, o que acontece hoje quando alguém descumpre uma decisão judicial? O juiz fixa uma multa. O juiz vai aumentando a multa diária. Sim, nós estamos falando de uma cirurgia, no caso desse menino, pelo que eu li, desse menino que faleceu, desse médico, era algo em torno de 600 mil reais o custo. Se a operadora for condenada em 30 mil reais de multa, 40 mil, 100 mil reais de multa, ela já lucrou 500. Né? Então, é esse o jogo macabro. Eles estão conseguindo... porque a operadora, infelizmente, e nesse ponto ela assume o papel de vilã, eles não trabalham com vidas, eles trabalham com números. Eu não sou ninguém dentro da operadora. Você não é ninguém dentro da operadora. Quem está assistindo a gente aqui não é ninguém. Nós somos números. Se tem uma coisa que eles sabem trabalhar muito bem, é com estatísticas. Previsibilidade. Então ele sabe que aquele paciente oncológico, muitas vezes, ele não vai aguentar o tempo do judiciário para conseguir fazer o procedimento. É isso que vai acontecer. É um cálculo macabro. Eles sabem que essa cirurgia, a chance de recuperação talvez seja baixa. Então eu vou gastar 600 mil talvez numa cirurgia que ele nem vai sarar esse número, né? Sim. Então, o que aconteceu com esse caso? Morreu, dá baixa na carteirinha dele. É isso. Então, nós temos negativas hoje que são complicadas, são
abusivas, e aí não tem, às vezes tem a ver com o rol da ANS, às vezes não, né? Às vezes fica essa briga, por exemplo, de quem vai fazer o procedimento. A operadora começa a criar dificuldades para ir jogando isso para frente. Vai empurrando. Nós vivemos isso com a minha mãe. Quando minha mãe precisou fazer a cirurgia do Parkinson, a neurocirurgia, travou na operadora, não sei se você vai lembrar. Sim. Não andava na operadora, não andava. A gente aguardando, só que o que acontece? Muitas dessas cirurgias têm uma janela de tempo que ela pode ser feita. Tipo janela de oportunidade. Janela de oportunidade, é isso mesmo, você tem uma janela. Se você fizer antes, não serve, se você fizer depois, não serve. A operadora não sabe disso? Claro. Claro que sabe. Então ela segura. A cirurgia do Parkinson é típica. Ela tem a janela para ser feita. Por que tem a cirurgia é tão boa e tem tanta gente que não faz? Porque a janela às vezes é maior, é menor. Então no caso dela, travou na operadora e não andava. Aí eu fui para onde? Ouvidoria. Quando eu pus na ouvidoria, meio que dando um ultimato, né? Foi por escrito, a ouvidoria do plano na época. Logo depois chamaram ela para fazer a cirurgia. Foi muito rápido. Foi muito rápido, né? Só que antigamente essas ouvidorias funcionavam melhor. Hoje não funcionam tão bem. Eles deixam ir para a ANS, eles deixam ir para o judiciário. Nesse caso da minha mãe, se eu fosse para o judiciário, eu tinha perdido a janela. Ela não tinha feito. Se eu fosse esperar a ANS resolver, tinha perdido a janela. E aí adiantava entrar com ação indenizatória. Não, mas aí então, você já conseguiu, enfim, vários alunos conseguem eliminar rápido, mas aí eles não cumprem. Aí eles não cumprem. Aí eles enrolam. E assim, é surreal. Eles não cumprem. Tem uma operadora que está sendo investigada, só que está sendo investigada pelo Ministério Público. Quanto tempo isso vai levar? Quantas pessoas vão morrer até essa investigação concluir? Mas está sendo investigada porque reiteradamente não cumpre as decisões judiciais no sentido de realizar os procedimentos que os juízes determinam. Então é isso, mas é assim, de novo, é a liminar, né? Uma coisa é a liminar determinando que você imediatamente arrume o carro do outro para você bater o carro. Você fala, tem que arrumar em 24 horas o carro do fulano, né? Só a regra é a mesma, né? Ah, não cumpriu. Então aumenta, põe multa diária. Multa diária. Dependendo do... Tem juiz que põe multa diária de R$500. Tem juiz que põe multa diária de R$100. O operador é cócega, não faz nada. Não faz nada. Então temos outro vilão aí também, Sim, né? Temos outro vilão. Temos um vilão paralelo aí aparecendo, né? Que é o tal do judiciário. Mas também temos o judiciário como vilão em algumas situações, sim. Né? Aqui a gente está falando de vida, saúde, né? Então, olha, esse nosso último ponto das operadoras aqui, vilão. E o placar? O placar ficou 3-1 para vilão, hein? Então, nosso tema central, planos de saúde, mocinhos ou vilões, eles são vilões hoje. Vilões. Que coisa, hein? É isso. Agora... E você, o que você acha? Coloca nos comentários, dá a sua opinião. É importante, né, também, a gente saber. Sim, você que está acompanhando, você que está assistindo, deixa o seu comentário. Coloca aqui se você já teve algum problema com a operadora, se você entende que a operadora é vilã, se você entende que ela é mocinha. Coloque aí nos comentários, né? Descreva alguma coisa que você já tenha passado com as operadoras. Coloca o seu placar também, né? Coloca só, vamos colocar. A gente pegou 4 itens aqui, sim, tá? Reajustes, reembolsos, rol da ANS e negativas. Negativas em geral. Você pode colocar o seu placar. Se você acha que nos reajustes, ela, não, tá correto, mocinho, porque tem que recomposição e tal. Você acha que no reembolso tá certo também? Não, tá certo, tá agindo certo. Então, coloca aí, vamos debater, vamos fazer um placar geralzão aí nos comentários depois, né? E aí, vamos para as considerações finais? Bora lá, considerações finais. Bom, eu reitero o que eu disse no início. A natureza da operadora de plano de saúde não é de vilã. Ela representa um papel fundamental na saúde brasileira. Um crescimento gigantesco nos últimos anos de beneficiários. Houve uma perda durante a pandemia. Naturalmente, as pessoas sem condições de arcar com os planos de saúde saíram do sistema. Hoje as operadoras já estão retomando os números. A gente está próximo, se eu não me engano, em torno, né, de 50 milhões de beneficiários. Então, elas não são vilãs por natureza, mas elas estão assumindo papéis
perante a sociedade, perante os profissionais de saúde, perante os beneficiários, um papel difícil de defender. Eu não tenho conseguido, não, e eu resumo essa história toda nesse termo, jogo macabro. Elas criam um jogo macabro, um jogo de vida ou morte. É esse o jogo, em que para elas a morte compensa. E isso é perigosíssimo, perigosíssimo. Ou a gente começa a virar isso de uma forma clara, não é? Os beneficiários começam a assumir um papel mais importante e relevante, ou a gente vai ter um problema sério. As entidades de controle, né, Ministério Público, ANS, entidades de defesa do consumidor, PROCON, IDEC, precisam assumir um papel firme, porque esse papel sempre foi em cima de reajustes. Basicamente, as discussões que existiam em PROCON, IDEC, eram reajuste. Agora, a gente está vendo pessoas morrendo com um plano de saúde, porque o plano simplesmente não cumpre a decisão judicial, não entrega o procedimento que foi determinado pelo juiz e que já deveria ter sido entregue sem precisar ir para o judiciário. Então, é uma guerra e, infelizmente, a gente está tendo muitas baixas civis nessa guerra. Certo? É isso? É isso, né? É isso. Obrigada, pessoal. Muitíssimo obrigado aí a quem está acompanhando nas plataformas em geral, no YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, por aí vai, Instagram, sei lá onde é que você está vendo a gente. Se prepare, próximo episódio também viremos com assuntos aqui polêmicos, sempre aquela pitada de provocação, mas sempre assim, de forma leve, direta e sincera com você que nos acompanha, certo? Então, deixe o seu comentário se você está no YouTube, participa com a gente, deixa aqui o seu like, porque o like é importante, a gente precisa saber se você está gostando, né, do que a gente está entregando aqui, e compartilhe com quem você acha que pode fazer sentido. Esse é o nosso Simonelli Talks, esse é o casal Simonelli aqui apresentando para vocês o Simonelli Talks. Se você quiser conhecer mais sobre direito médico, me siga em todas as redes, tá vendo pelo YouTube aqui, tem Instagram, enfim, me siga por onde você me encontrar, né? E você tem acesso aos links também para conhecer os nossos cursos, nossos treinamentos na área do direito médico. Muitíssimo obrigado e até o próximo episódio.